Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los por aqui para mais uma live. Hoje, dia 14/6 de 2022, agora 9 horas da noite. E vamos para mais uma live, para mais um programa da nossa série Personalidades. É muito bom mesmo recebê-los. Muitos já estiveram na live que eu fiz pela manhã. Tô vendo aqui a Yara, sempre presente, né, Yara? Algumas pessoas que estavam no Café com Frank, às 6h25, hoje pela manhã. Então, a estes é bom encontrá-los novamente, aos outros sejam bem-vindos. Assistam inclusive a live que eu fiz pela manhã, Bote um Sim na Tua Boca. Eu acho que eu intitulei dessa forma o Café com Frank que eu fiz nesse dia 14/6, tá? E como de costume, ao menos nessas últimas semanas, às 6h25 de terça-feira, Café com Frankel, às 9 horas da noite, da mesma terça-feira, a nossa série Personalidades. Se estiver tudo aqui com a transmissão, por gentileza, me avisem, mandem aí pelo chat. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Renilson, Caroline, Bruno. Excelente, muito bem. Malu. A live de manhã foi perfeita. Muito bem, obrigado. Bondade tu, Yara. Yara, sempre bondosa, não só sempre presente, como sempre muito bondosa. Hoje no Opus Dei o padre me falou do Senhor. Aí eu disse que já o acompanho. Opa, que legal. Quem falou? Diga. Marciele, qual foi o sacerdote? Deixe um abraço a ele e agradeça muitíssimo pela indicação. A Cris Rios. Tudo bem, Cris? Cristina. Excelente. Então, só antes de trazer aqui o nosso convidado, eu vi que o padre já está por aí, o padre Matheus Aquino. Só lembrá-los que essa live faz parte de uma série de lives que eu comecei agora recentemente, que tem como título Personalidade. Se alguém puder, por gentileza, escrever aí no chat, personalidade, ponto Santo Tomás de Aquino, né? Só para quem cair aqui se ambientalizar de imediato. Então essa série faz parte de uma série de lives que eu quero fazer ao longo desse ano, sei lá, o ano que vem, enquanto tiver convidados, enquanto tiver temas, pretendo fazer essa série, que é a série Personalidade. Nós recebemos o Guilherme Freire na primeira live, e o Guilherme Freire nos trouxe um pouco da história de Santa Joana d'Arc, uma das padroeiras da França, ao lado de Santa Teresinha. Interessante, né? A França tem essas duas padroeiras, peraí, só deixa eu fixar aqui. Essas duas padroeiras jovens, essas duas meninas virtuosíssimas. Depois nós falamos sobre Joaquim Nabuco, com o meu amigo e deputado federal Enrico Bizazzi. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida deste grandiosíssimo homem em todos os sentidos, grande na aparência, grande nos escritos, grande em sua biografia, grande em seus milagres, né? Esse grande homem, essa grande personalidade chamada Santo Tomás de Aquino. Portanto, eu quero então convidar o sacerdote, o padre Matheus Aquino. Deixa eu encontrá-lo aqui. Padre, faz o pedido aí, padre, por gentileza, que aí facilita para eu já colocá-lo dentro da live, por favor. Senão eu procuro aqui. Vamos lá. Pronto, chegou aqui o convite. O padre Matheus Aquino. Boa noite, Deus abençoe, tudo bem? Boa noite, padre. Amém. Bom tê-lo por aqui. Muito bom tê-lo por aqui. Que alegria, prazer enorme estar aqui. Prazer todo meu. Tive a graça, a alegria de encontrá-lo no presencial lá do Ítalo Marcílio, aí no Rio de Janeiro, né? No curso do 100 Primeiro. Que eu vi lá. Exato, foi muito bom encontrá-lo por lá. Eu
Eu sou entusiasta do teu trabalho. Obrigado. Eu lhe sigo aqui já há algum tempo. Na verdade, aqui eu estou chamando só amigos, pessoas que realmente eu admiro, pessoas que são também grandes personalidades, né? Então, poder tê-lo aqui, para mim, é uma grande alegria. Padre, obrigado pelo teu sim generoso, pelo teu sim pronto. De imediato, o senhor se colocou à disposição para realizarmos essa live. Então, muitíssimo obrigado por isso, Padre. Eu que agradeço. Uma alegria e poder falar de um santo, né, a quem eu tenho tanta devoção e que é uma personalidade assim desconhecida, né? Eu acho que uma coisa boa assim dessa série é que estão trazendo até agora personalidades gigantes, mas que são tesouros escondidos, né, digamos assim. Então acho que essa é a grande beleza, assim. Então eu escolhi falar sobre Santo Tomás de Aquino porque foi um tema que desde da minha pós-graduação em História Antiga e Medieval que me interessou muito, porque eu ficava pensando por que a igreja escolheu a filosofia desse homem como a filosofia própria da igreja, né? E o que tem por trás ali, ou seja, o que gerou o Santo Tomás. Então, assim, acho que para justificar a existência de Santo Tomás, a gente tem que voltar um século antes, que é o século XII. Existe um chamado renascimento do século XII, a gente conhece aquele renascimento do século XV, na verdade, mas existe um renascimento no século XII porque no século XII nós temos uma mudança, por exemplo, em diversos aspectos científicos da história. Por exemplo, na fabricação do livro, o livro que era gigante, né, que eram aqueles livros monásticos enormes, passam a ser livros compactos que agora os estudantes das escolas catedrais poderiam carregar, né? Então, nós temos as escolas catedrais propriamente ditas, né? Toda catedral tinha agora uma escola anexa onde leigos, né, sacerdotes, seminaristas estudavam e podiam beber daquela fonte, né, científica. Os mosteiros, eles começam a se desenvolver, eles se tornam grandes centros culturais, porque eles conservaram, né, diante de toda a destruição cultural que a gente vê ali a partir do século IX, século X, nós vemos uma grande destruição e eles são aqueles que conservam a própria cultura. Então, quando começa o mundo medieval se estabilizar novamente, então os mosteiros eles se tornam esses grandes centros culturais. E a partir daí os leigos também começam a beber dessa cultura, começam a, a, a viver, né, a gente vê um renascimento. A gente começa a ver, por exemplo, a escola da Catedral de Chartres, na França, que é uma escola de uma matemática exponente, assim, uma matemática grande, que surge dali até mesmo um papa, né, que é o Papa Silvestre Uhum. II, que é chamado de Papa Matemático. Então, é ele que traz para o Ocidente, por exemplo, o ábaco, a esfera armilar e tal. Então, ele tem uma grande... todas as escolas catedrais têm uma grande influência no renascimento cultural do Ocidente europeu. Então nós temos do Ocidente medieval. Então a gente tem uma grande influência disso. Por exemplo, a gente vê um novo estilo de arte surgindo no século XII, como o estilo gótico, por exemplo. Então a gente vê que existe uma grande mudança nesse século que vai favorecer o século de ouro da escolástica, que é o século XIII. E é justamente o século onde nasce São Tomás de Aquino, o século onde nasce Santo Alberto Magno, São Boaventura. Então, só grandes homens, assim. Então, a gente vê isso. Então, São Tomás não seria São Tomás, vamos dizer assim, nesse tudo, se ele não tivesse nesse século, digamos assim. Por quê? Nesse século, nós já tínhamos as obras de Aristóteles traduzidas, nós tínhamos descoberto, né, vários manuscritos dos escritos de Aristóteles e conseguiram traduzir essas obras para o latim. Já existe um estudo sobre as obras de Aristóteles, de Avicena, Averroes e tal. Então a gente vê que São Tomás ele já chega num século que ele consegue abraçar aquela cultura inteira. Então ele consegue ter mais acesso aos livros, ele consegue ter mais facilidade de estudo. São Tomás de Aquino, ele, por exemplo, vai estudar numa universidade que era até uma universidade que competia, vamos dizer, com a Universidade de Bolonha, que era uma universidade muito fiel ao Papa. E ele, um abraço para o Saulo, tá aí dando Grande abraço, Salva. Então, Que bom. ele estuda numa universidade que era, vamos dizer assim, disputada, né? Uma universidade que era contrária ao Papa, e isso quando ele era adolescente por ali. Então, era proibido estudar Aristóteles na Universidade de Paris,
Então ele tem a graça de estudar Aristóteles na Universidade de Nápoles. Então foi uma bênção para ele, né? Então assim, Deus foi providenciando tudo isso para que pudesse surgir na igreja um homem como Santo Tomás de Aquino. Então eu gostaria justamente de, primeiramente, justificar isso, ou seja, existe um substrato, existe algo que justifica o surgimento de Santo Tomás de Aquino. É claro que nem por isso todos desse século foram São Tomás, obviamente, mas Santo Tomás de Aquino, nascendo nesse século, tem um arcabouço, tem uma possibilidade muito maior para ser ele mesmo. Então eu queria contar um pouquinho da história desse grande homem. Era chamado de Tommaso d'Aquino, né? Era o filho mais novo, ele tinha 7 irmãos. Ele nasce em Roccasecca, na Itália, né? Por volta de 1224, 1225. E ele não... A gente não sabe a data certa, porque a data o ano que ele nasce, ele é suposto a partir do seu biógrafo, que diz que ele morre por volta de com 48 ou 49 anos. Então, a partir disso, eles estabelecem essa data, que ele nasce entre 1224 a 1225. E os domínios, né, dos pais dele estavam situados no limite dos estados pontifícios. O que estava acontecendo nessa época? Frederico II, ele... Posso considerar celular santo com esta live, o caso. A pessoa é criativa, né? Os limites, né, dos pais dele, o pai dele era um chamado gibelino. Né? Então, os gibelinos, eles lutavam contra uma outra casa do Império Sacro Romano-Germânico. Então, o Papa queria que uma casa assumisse o Império e Frederico II também que estava disputando pelo trono. E o Papa era contrário a ele. Então existia uma disputa. Então o pai de Santo Tomás de Aquino era contrário ao Papa. Então eles estavam nesse território, ali no limite do território dos estados pontifícios. Então o pai de Santo Tomás de Aquino era um entusiasta de Frederico II. E Guilherme de Tocco é um dos biógrafos de Santo Tomás de Aquino, que era daqueles que conviveu com ele. Então ele descreve São Tomás assim, descreve fisicamente. Então isso que é interessante. Ele diz assim: quanto à disposição natural de seu corpo e de seu espírito, disse que ele era grande de corpo. Por isso que fala que São Tomás de Aquino era gordo. Mas é porque na Idade Média as pessoas não eram tão altas, até por conta da alimentação e tal. Mas São Tomás de Aquino era muito alto e ele era muito corpulento. Não era que ele era gordo no sentido de ser que ele não era temperante, não é nada disso. Vai dizer, o Chesterton vai falar que ele parece um tonel de vinho, né? Um barril, né? Isso. Então, assim, porque ele era realmente... Aí ele vai dizer, disse que ele era grande de corpo, estatura alta e ereta. A corresponder à retidão de sua alma. Era louro como o trigo, né? A gente não imagina São Tomás louro, né? Ele vai ler, coloris tritice, indício de seu temperamento bem equilibrado. Então ele vai justificando as características físicas dele com questões da alma dele. Aí ele vai dizer, tinha uma grande cabeça, como exigem os órgãos perfeitos que requerem as faculdades sensíveis a serviço da razão. O cabelo um pouco ralo. Né? Então ele descreve Santo Tomás dessa forma. Então, Santo Tomás de Aquino, ele nasce numa família muito envolvida com a política e ele tinha, por exemplo, a sua mãe, ela era parente do abade do mosteiro de Monte Cassino, que era um dos mosteiros mais importantes da época. Então a família dele era muito envolvida com a política, ele era o filho mais novo, então a mãe dele, o que faz? Os pais dele enviam São Tomás de Aquino para ser oblato beneditino. O que era oblato? Toda a família poderia enviar seu filho para um mosteiro para que fosse educado no mosteiro desde criança. Mas o intuito de São Tomás ir para o mosteiro para ser educado era que um dia ele se tornasse abade. Porque o abade ele tinha posse, o abade ele tinha poder, o abade ele tinha status. Então, a família dele era uma família carreirista, vamos dizer assim, né? Então, a família dele era uma família carreirista. Então, ele vai, aos 5 anos de idade, em 1231, ele é entregue como oblato no mosteiro de Monte Cassino, que tinha como abade seu parente, né, Landolfo Sinibaldi. Então, ele fica lá até os 15 anos de idade. Então, imaginemos, São Tomás de Aquino, desde criança,
foi um homem educado na oração. Ele aprendeu já ali a ler e escrever, aprendeu o latim perfeito, né? Aprendeu a liturgia, aprendeu o canto, aprendeu, ou seja, tudo aquilo que os monges aprendiam. Então ele já tinha um contato muito grande com o próprio estudo, e o amor ao estudo, ele herda, vamos dizer assim, dos monges. Então São Tomás de Aquino, por isso, ele tem uma personalidade muito ligada, à oração, ao recolhimento, tanto que dizem que uma história que São Tomás de Aquino está num banquete, convidaram ele para um banquete, e ele recolhido, silencioso, e ele comendo e tal, e no determinado momento ele, já sei! Aí todo mundo ficou assim, aí ele, ué, o que foi? Aí ele, descobri como refutar o maniqueísmo. Tipo assim. Então, ou seja, ele estava ali recolhido, mas pensando, né? Então era uma personalidade assim, muito, muito recolhida. Então isso ele aprende muito da sua infância. Imaginemos, ele fica lá dos 5 aos 15 anos de idade, porque ele é expulso do mosteiro junto com os outros monges, porque o Papa excomungou o Frederico II, o rei. Então, o que Frederico II faz? Olha, todo mundo que pertence ao Papa no meu território vai embora. Então, ele toma os mosteiros, toma os conventos e expulsa os monges. Então, imaginemos, São Tomás de Aquino, desde criança, desde os 5 anos de idade, ele... O pessoal está pedindo para tirar os comentários, não sei se vale a pena, se não, enfim. Eu até pensei em tirar porque realmente fica passando aí por você. Mas eu vou ser bem sincero que eu não sei como tirar os comentários, cara. Eu acho que eu tenho essa autonomia, mas eu não sei como. Por mim não incomoda não, tranquilo. Mas eu sei que se as pessoas que estiverem assistindo clicarem aí, acho que 2 vezes na tela, o comentário some para elas. Eu aqui, eu acho que a autonomia é minha, mas eu não sei como fazer. Eu estava até tentando, mas não sei. Tem problema. Então quem quiser, clica 2 vezes aí na tela, pronto, o comentário some para ti. Isso. Então, imaginemos, ele, desde os 5 anos de idade, é criado num mosteiro. E em determinado momento, ele vai para casa aos 15 anos de idade. Ou seja, aquele homem ele foi criado como um monge. E ele agora vai para um ambiente, ele morava num castelo, sua família era nobre, né? Imaginemos os banquetes, né? A balbúrdia em casa, na Itália, estamos na Itália. Então, ele vai para um ambiente de total silêncio, recolhimento, oração de ordenado. Ele vai para um lugar de barulho, né, de balbúrdia, sai desse lugar de recolhimento, de oração. Mas nesse mesmo ano, a família dele que faz, pega São Tomás de Aquino e envia para o Studium Generale de Nápoles, ou seja, para o Estúdio Geral de Nápoles, né? Ou seja, que foi fundado por Frederico II em 1824 para fazer frente, como eu falei, à Universidade de Bolonha. Então é lá que São Tomás de Aquino ele tem contato com a filosofia natural de Aristóteles, ele tem contato com Maimônides, com os comentários de Avicena, de Averroes. Então, na Universidade de Paris, nessa época, eles tinham proibido o estudo de Aristóteles. Por quê? Surgiu dentro do próprio ambiente universitário. A universidade ela foi fundada pela igreja nesse período. Então, os próprios dominicanos, os próprios franciscanos, eles já começavam a habitar o ambiente universitário. Mas antes disso, nós já víamos padres seculares no ambiente universitário. E o aristotelismo radical, o que era? Os manuscritos das obras de Aristóteles tinham sido descobertos. Então, eles começaram a estudar muito profundamente Aristóteles. A questão foi que alguns pensavam assim, olha, existem coisas em Aristóteles que contradizem as escrituras. Então, o que vamos fazer? Vamos ficar com Aristóteles. Então, os bispos começaram a bater e tal, e começaram a dar excomunhões para quem assumisse um aristotelismo radical. Então, foi proibido que se estudasse o Aristóteles na Universidade de Paris, por exemplo, em outras universidades fiéis ao Papa. Mas, lá em Nápoles, Aristóteles foi permitido. Isso foi fundamental para a vida de São Tomás de Aquino. Porque foi São Tomás de Aquino responsável por unir a filosofia de Aristóteles com o próprio dado revelado, o próprio dado teológico. E o Papa Bento XVI ele vai dizer isso, que São Tomás de Aquino ele é um ponto na história ocidental porque ele consegue unir fé e razão, sem trair a fé e sem trair a razão. Porque ele entende que o que estava diferente em Aristóteles, deveria ser respeitado o que está nas escrituras. Porque ele vai dizer, olha, a teologia ela é a maior de todas as ciências.
Porque a teologia ela é uma ciência divina. O objeto da teologia é o próprio Deus, é o objeto revelado. Ou seja, Deus revelou a fé a nós. Então, a ciência, a teologia ela é a mãe de todas as ciências. Isso era muito claro para o homem medieval. Mas surgiu esse aristotelismo. Então, São Tomás de Aquino ele é o responsável por unir isso, fé e razão. Então, ele consegue aproveitar tudo aquilo que há de positivo na linguagem aristotélica, que é uma linguagem muito clara. E São Tomás de Aquino, por isso que ele é escolhido como a filosofia da igreja, porque a filosofia de São Tomás é uma filosofia que não dá brechas para o erro. Por isso que a linguagem utilizada no Concílio de Trento ela é um pavor para os modernistas, né? Para os progressistas. Né? Então, o pessoal, eles começam a dizer assim, não, eu sou, por exemplo, ratzingeriano. Já vi um monte de progressista falando que é ratzingeriano, né? Já viu falar isso? Sim, Por quê? sim. Porque o Ratzinger, ele utiliza Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele tem uma linguagem mais aberta. Por quê? É uma linguagem um tanto mais poética, uma linguagem um tanto mais literária, uma linguagem mais de sermão. Então você mais platônica. Mais platônica. Então você pode pegar essa linguagem e você pode fazer floreios. Mas em São Tomás de Aquino, não. São Tomás de Aquino, isso é isso. Então não existe espaço para poder mudar. Por exemplo, um professor meu uma vez começou a falar assim na aula que a transubstanciação ela não acontecia exatamente no momento das palavras da consagração. Ele falava que a transubstanciação ela é um papel de toda a oração eucarística. Aí eu levantei a mão, aí eu falei assim, professor, desculpa, mas isso aí é um argumento progressista para poder tentar tirar o próprio termo transubstanciação, que é um termo muito aristotélico e tal, tomista. E eu falei, isso está errado. Por quê? Não existe termo médio nessa questão. Não existe alguém meio morto, por exemplo. Eu falo assim, esse homem aqui está meio morto. Não. Ou ele está vivo, ou ele está morto. Né? Então não tem como eu dizer assim, é meio Jesus, né? Aqui na hora da consagração. Então, se o padre, vamos dizer assim, morre antes de consagrar, é Jesus ou não é? Entendeu? Não tem como. Não tem meio Jesus e meio não Jesus. Não existe isso. Então é necessário que realmente a gente abrace novamente essa linguagem tomista, porque essa linguagem tomista ela nos livra dos erros. Isso foi o que entenderam, por exemplo, os padres do Concílio de Trento. Eles abraçaram o tomismo, ele já havia se espalhado pela formação sacerdotal, e nós temos uma grande clareza no Concílio de Trento. Por quê? Porque o protestantismo estava aproveitando de todas as formas para poder deturpar a própria linguagem teológica e a própria linguagem bíblica. Então o Concílio de Trento vem dizer, olha, quem não fizer isso, tal, seja anátema. Quem disser isso, então essa linguagem ela possibilita clareza. Então é por isso que São Tomás de Aquino foi escolhido como a filosofia da igreja, e isso se deve ao seu contato com a filosofia de Aristóteles nesse tempo em que a filosofia de Aristóteles era proibida na Universidade de Paris. Então Deus providencia isso como um ponto fundamental para a história do Ocidente, onde ele consegue unir fé e razão. Em Nápoles, São Tomás de Aquino, a vida dele muda ali. Ele vai para lá com 15 anos de idade e a vida dele tem uma grande mudança. Por quê? Ele tem contato com dois frades dominicanos. Imaginemos, São Tomás de Aquino está ali mais ou menos em 1200 e 1240. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para não falar besteira. 1239. E os dominicanos tinham sido fundados em 1216. Então, São Domingos havia fundado os dominicanos em 1216. Em 1239, estava lá o São Tomás de Aquino conhecendo aqueles frades, né, muito próximo daquele evento, né, da fundação. Então, em Nápoles, ele conhece dois frades dominicanos muito importantes, São Juliano e Tomás de Lentini. Né? Tomás de Lentini ele foi depois bispo de Belém, na Terra Santa, e foi legado do Papa e depois patriarca de Jerusalém. Então, ele tem esse contato com esses grandes homens. Então, lá em Nápoles, ainda um jovenzinho, ainda um adolescente, ele olha para aqueles homens modestos, para aqueles homens puros, para aqueles homens vivendo a santa pobreza e, ao mesmo tempo, profundamente inteligentes,
porque os dominicanos eles foram fundados para defender a fé da igreja, eles foram fundados verdadeiramente para poder estudar e para poder combater as heresias. Então, São Tomás de Aquino, aquilo encanta o coração dele. Então ele pega aquele testemunho e ele fala, eu quero ser isso. Só que a família dele, vamos dizer, era uma família carreirista. A família dele não queria que ele fosse mendigo. Não queria que ele fosse mendicante. Então era uma ordem nova, né? Nem era a ordem ainda direito, né? E queria que ele fosse, sei lá, um grande homem, né? Um grande abade. E ele abraça uma vocação mendicante sem falar com a família. Então ele abraça o hábito em 1244. E a sua mãe, chamada Teodora de Teata, né? Ela foi a Nápoles para poder convencê-lo a não fazer isso, quando ela sabe disso. A dissuadi-lo, né, da sua decisão. Mas quando ela chega lá, ele já está a caminho de Roma. Mas aí, o que ela faz? Manda os irmãos atrás dele. Então, os irmãos sequestram São Tomás de Aquino no caminho e levam ele de volta para casa. Então, ele fica mais ou menos um ano em casa, refugiado e tal. Então, os próprios dominicanos vão até o Papa, vão aos bispos, reclamam disso, né, que os parentes de São Tomás de Aquino haviam sequestrado ele, ele já tinha abraçado o hábito. Então, nesse período é que dizem que ele teve a experiência com aquela prostituta, né? Os pais tentam dissuadi-lo e trancam São Tomás de Aquino no quarto com uma prostituta para que ele pudesse desistir de ser um religioso. E bota uma prostituta lá junto dele, né? E naquele momento, São Tomás de Aquino, ele pega, né, aqueles pegadores de lareira, né? Ele pega um tição ali e fala assim, ó, se aproxima que eu te queimo. Então, ele vai, a mulher sai gritando e tal, e vai embora. E nesse momento ele tem uma experiência mística. Nesse momento, 2 anjos aparecem e tomam São Tomás de Aquino, aqui pelo lado, e o elevam, e Deus diz a ele, olha, aquilo que não é dado aos homens será dado a ti. Aquilo que não é dado aos homens será dado a ti. Você não terá mais fome de pecado, ou seja, fome de pecado, né, a gente chama, né? Então a gente não vai ter aquilo que a gente tem, né, nossa concupiscência, nossa inclinação para o pecado. São Tomás de Aquino não tinha mais desejo de pecar. Então Deus concede a ele, por causa da sua resistência, Deus concede a ele um cinto de castidade perpétua, né, o que se fala na Revelação. Então por isso que ele também é chamado de doutor angélico, porque ele era tão puro quanto um anjo. Ele não tinha mais fome de pecado. Isso é grandioso, né? Então, São Tomás de Aquino também é chamado de doutor angélico por conta disso. Ele, depois, em 1245, ele consegue retornar para a ordem, né? Primeiro em Nápoles e depois em Paris. Quando ele chega em Paris, ele já tinha escrito 2 opúsculos filosóficos. Então, assim, com 18 anos de idade, São Tomás escreveu um livro chamado De Inte et Essentia, que ele escreveu com 18 anos e eu com 27 anos não consigo entender até hoje. Entendeu? Então, assim, é um livro que você pega para ler e você não consegue entender nada, porque assim, é tão filosófico, é tão profundo, a questão é tão transformadora que você não consegue entender. E São Tomás de Aquino ele tinha um dom fantástico. Por exemplo, ele ditava 4 livros ao mesmo tempo. Então ficavam aqueles copistas, era a profissão, né, da época, e ele ficava ditando 4 livros diferentes ao mesmo tempo. Ele começava, ó, tal. Aí, enquanto o cara que escrevia, ele começava a ditar um outro livro com outro tema. E quando ele chegava no quarto aqui, ele voltava para o primeiro na mesma frase que ele tinha parado. Então, assim, ele era tão grande que ele... Porque, assim, só isso explica a quantidade de produção literária dele. Porque, realmente, o quanto que São Tomás de Aquino escreveu, imaginemos, não existia luz elétrica naquela época. Então, ele não podia estudar até tarde, assim, sem conseguir... Sem que a vista ficasse forçada, né? Sem que aquilo fosse tão difícil para ele. E, ao mesmo tempo, os livros,
Eles não eram assim, onde é que está a passagem tal da escritura? Deixa eu ver aqui no Google. Aí você digita ali um trecho e você consegue, tá no livro tal. Né? Eles não tinham esse acesso. Então, muitas coisas, tipo, abrir aqueles pergaminhos enormes, aqueles livros enormes. Você tem livros que você não tinha acesso. Então, você fica pensando como ele entendia daquilo. Por exemplo, tem uma passagem da Suma Teológica que ele fala, determinada reação se deve à parte do meio do cérebro. Aí eu falei, meu Deus, como que São Tomás de Aquino, no século XIII, sabe que o cérebro é responsável por que o cérebro é dividido em partes conforme as atuações humanas. Então isso é muito grande para o tempo dele, né? Isso é tremendo. Então São Tomás de Aquino, ele escreve uma obra enorme, ou seja, ele tem uma obra literária fantástica, ele escreve muito, ele tem uma produção gigante. Nesse mesmo ano, né, 1245, Frederico II ele foi deposto pelo Papa Inocêncio IV, no primeiro Concílio de Lyon. Então, São Tomás de Aquino, após retornar à vida religiosa, ele não se desvincula da família. Em que sentido, né? Ele sempre frequenta a casa dos seus, ele dá auxílio a eles, ele presta auxílio para quem passa dificuldade. Então, ele começa, por exemplo, a ajudar a família a comprar, vender terrenos. Então, ele está meio que ali, sabe? Então, a gente pensa que ele está um tanto afastado, mas não. Ele vai para Paris, então, assim, eu não vou falar muito assim esses dados, porque fica um pouco chato, né? Mas em Paris, vou falar aquilo que é essencial. Em Paris, ele conhece Santo Alberto Magno, que é um outro ponto importante da vida dele, né? Santo Alberto Magno era também um grande homem de letras, um grande homem científico, tanto que Santo Alberto Magno foi um homem que descobriu um dos elementos da tabela periódica. Então, imaginemos, no século XIII, Santo Alberto Magno, um padre, né? um santo, né? É um dos homens dedicados à ciência, dedicados às letras, e São Tomás de Aquino tem contato com esse mestre. Então ele bebe muito da experiência de Santo Alberto Magno, é um homem que o ensina, é um homem que o ajuda, e nós vemos que os santos, eles se conheciam, né? Eles se ajudavam. Por exemplo, São Boaventura é um santo também que tem contato com São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino pergunta para ele, de onde você tira tanta coisa bonita que você escreve? De qual livro? De quais livros? E São Boaventura apresenta um crucifixo para ele e diz, aqui está o meu livro. Então ele era franciscano, né? Então ele tinha um amor muito profundo pela meditação da paixão. Então nós vemos que esse contato com grandes mestres possibilitou São Tomás de Aquino a crescer muito no próprio conhecimento, né? no próprio ordenamento da sua inteligência, da sua obra filosófica. E ele escreve a sua obra mais famosa, que é a chamada Suma Teológica, e ele escreve para os iniciantes em teologia. Mas a gente pensa assim, é uma obra tão difícil, e é para iniciantes, tá, mas quem estava na teologia já havia feito trivium quadrivium, né? Já havia passado por um longo caminho de estudo, já havia passado por um caminho gigante de estudos e chegava à teologia. Porque quando você começa a ler a Suma Teológica, fala, não é possível que isso aqui seja para iniciante, eu não consigo entender nada. Então, assim, mas é uma obra que eu aconselho vocês a começarem pela segunda parte da Suma Teológica, que é uma parte que é mais acessível a nós, a parte que fala mais das virtudes. Mas eu não entendo nada, tem lá primeira questão, tem o artigo tal, tem a contra-resposta, tem a solução. Lê o título da questão e a solução. Você já vai conseguir entender muita coisa de Santo Tomás de Aquino. Depois tem uma outra coisa também para quem quer começar a se adaptar com a linguagem de Santo Tomás de Aquino, tem um chamado Catecismo da Suma, ou seja, tem uma suma em forma de catecismo. Você pode comprar esse livrinho, se chama isso mesmo, né? A Suma em forma de catecismo. Você pode comprar esse livrinho e você ali, não foi escrito por Santo Tomás, obviamente, mas é um autor que ele consegue reunir em perguntas e respostas questões da fé na linguagem de Santo Tomás. Então isso vai ajudar muito com relação à própria clareza da fé. Então ele foi ordenado sacerdote em 1250 pelo arcebispo de Colônia
e ele vai permanecer ali até 1252. Tomás, ele vai exercer um brilhante cargo de bacharel bíblico. Você tinha que fazer várias teses naquele tempo para você passar. Então, ele, nos primeiros anos, depois ele retorna para Paris para dar aula, só que existia uma disputa na época entre padres diocesanos, padres seculares e padres religiosos. Então, São Tomás de Aquino, ele tem enfrenta grandes calúnias de padres seculares naquele tempo, né? Ele enfrenta uma grande calúnia e tal. Tanto que uma vez ele está pregando um sermão de Domingo de Ramos e levanta um padre secular e começa a caluniá-lo e tal. Então era bem animada a coisa. Então ele escreve um livro contra um tal de Guilherme de Saint-Amour, né? Ele vai responder com um tratado chamado Contra os Adversários do Culto de Deus e da Vida Religiosa. Então ele escreve um tratado só para responder por que a vida religiosa era a vocação mais perfeita, assim, né? Tanto que os religiosos são chamados de perfeitos até hoje. Em 1259, Tomás regressou à sua pátria, tendo ido a Valencienses, em junho desse mesmo ano, para o capítulo geral da ordem. Um capítulo extremamente importante, porque nele se tomariam decisões fundamentais para a organização dos estudos no seio da ordem. Então, São Tomás de Aquino ele vai ajudar, por exemplo, a organizar os estudos dos dominicanos. Ele começa a organizar a formação sacerdotal daqueles homens, a formação intelectual daqueles homens. E era um homem jovem, um homem novo. Então, São Tomás de Aquino ele morre com 49 anos só. E nesse período ele já tinha feito esse estrago todo, vamos dizer assim. E ele era um homem, por mais humilde que fosse, por mais calado que fosse, por mais silencioso, ele era um homem que reunia multidões. Nós temos, por exemplo, até hoje, manuscritos de cadernos de seus alunos que falavam muito bem dele, né? Essa aula foi maravilhosa e tal, assim. Então nós temos manuscritos de alunos dele falando dessas aulas. Então ele não conseguia dar aula em sala fechada, porque as salas não comportavam as aulas dele. Ele tinha que dar aula em ambientes abertos, em ambientes livres. Então a gente imagina isso, um homem que chamava uma grande atenção, mas era um homem profundamente humilde e profundamente piedoso. A gente pode ligar a São Tomás de Aquino muito à questão da vida intelectual, mas essa vida intelectual ela estava embasada numa vida espiritual muito profunda. Por que São Tomás de Aquino ele consegue compreender coisas que nós não conseguimos compreender hoje? Porque era um santo que vivia na graça de Deus. Era um santo de sétima morada. Era um santo que conseguia ver muito além daquilo que nós vemos. Ele tinha uma santidade muito profunda. Então ele enxergava mais, enxergava melhor, porque é amparado pela graça de Deus. E a gente crê isso, né? Que a graça, ela eleva a razão. O pecado, ele vai embotando a nossa inteligência. Você vê hoje, por que as pessoas têm tanta dificuldade de crescer na própria vida intelectual? Porque a vida intelectual não está amparada por uma vida espiritual. Por que você, quando vai pecando cada vez mais, você vai emburrecendo? Porque o pecado, ele embota a inteligência mesmo, principalmente os pecados de impureza. Os pecados de impureza, eles vão tornando a nossa inteligência opaca. Você estuda menos, você fica mais disperso, você não consegue render tanto, você não consegue ler direito, porque a impureza ela vai tornando o cérebro nublado, né? A inteligência nublada. Então, a própria graça de Deus, a fé, ela eleva a razão para que a gente possa contemplar a verdade. Então, a vida de São Tomás de Aquino, ela estava amparada por uma vida espiritual. Tanto que ele ele participava de 2 missas por dia. Uma missa ele celebrava e na outra missa ele ajudava como acólito em ação de graças por aquela outra missa. Então ele participava, ou seja, diante de toda essa vida de estudos, era um homem que celebrava 2 missas por dia. Era um homem gigante nesse sentido. Então, em 1274, que é o ano em que São Tomás vem a falecer, o Papa Gregório X ele convoca o segundo concílio de Lyon, que é um concílio muito importante para a igreja também. Ele convoca esse concílio e ele convoca também os grandes nomes daquele tempo, né? O concílio ele propunha-se algumas coisas: reformar os costumes da cristandade ocidental
e progredir no diálogo com os cristãos de origem grega, tanto que tem uma própria definição nesse concílio sobre questões do purgatório e tal, porque eles queriam dizer para os cristãos de origem grega, olha, aquilo que vocês chamam, sei lá, de seio de Abraão, que vocês chamam de Sheol e tal, nós chamamos agora de purgatório, queremos normatizar isso, isso que vocês acreditam, mesmo que nós acreditamos, queremos definir isso, vai ser purgatório o nome. Então, eles queriam também libertar os lugares santos, estabelecer uma relação pacífica com o Bizâncio. Então, foi um concílio muito ligado à doutrina, mas também um concílio muito ligado à política. Então, por isso, eles convocam São Tomás de Aquino. Em 7 de maio de 1274, abriu-se o concílio, né, convocado já há 2 anos, com a presença de quase 300 bispos, 60 abades, superiores gerais de ordens religiosas, prelados e teólogos eminentes, entre os quais Tomás de Aquino, que a 7 de março de 1274, na viagem para o concílio, ele vem a falecer. Então ele não consegue chegar no concílio, ele vem a falecer no mosteiro cisterciense de Fossa Nova, no sul de Roma. Então, São Tomás de Aquino, ele, como criança, vai para os beneditinos e São Bento pega ele no final da vida. Não, você vai morrer aqui. Exato. Então, ele está a caminho do concílio e a caminho do concílio, já muito doente, a gente percebe que ele está muito doente porque São Tomás de Aquino estava a cavalo. Dominicanos eram proibidos de andar a cavalo, religiosos em si, né? Os padres eram proibidos de andar a cavalo porque o cavalo era um sinônimo de luxo. Quem andava a cavalo era um sinônimo de ostentação e tal. Então você não podia andar a cavalo por conta da pobreza. Mas São Tomás de Aquino estava a cavalo por conta da sua profunda debilidade. Estava debilitado, estava doente. Então, quando ele está a caminho do concílio, alguns monges sabem que ele está vindo e mandam para ele uma dúvida que eles tinham sobre um livro, que é um comentário de São Gregório Magno, chamado Moralia, que é o Moralia, né? Que é um livro de São Gregório Magno, que é um livro que ele comenta passagens de Jó, é um livro sobre moral. Então eles estão com uma dúvida sobre um tema difícil de teologia, eles mandam para São Tomás de Aquino no caminho, vocês sabem, mandam para ele essa dúvida, ele responde a dúvida, mesmo doente, e ele depois vai para a casa de uma sobrinha sua, chamada Francesca, né, que morava num castelo, em Maenza, e ele fica nesse castelo, mas ele vai dizer assim, que se o senhor tiver de me visitar, é melhor que eu me encontre em uma casa de religiosos e não em uma casa de seculares. Então ele sabe, olha, se eu tiver que morrer, eu não quero morrer na casa de leigo. Eu quero morrer numa casa de religiosos, né? Eu quero morrer numa casa religiosa. Então levam São Tomás de Aquino. Então vai dizer assim, né? Tomás viajou montado, sinal de fraqueza da gravidade de seu estado, já que aos dominicanos era proibido viajar a cavalo. Depois, né, eu quero ler esse trechozinho aqui. Depois, cheio de fervor espiritual, chega ao ângulo do quarto, né, lá do mosteiro, né, e ele vem a falecer. Né? Então, eu queria ler também agora na íntegra a parte que dizem que o próprio Deus, né, fala isso, né? O próprio anjo, ele fala naquele momento que ele foi elevado, né? Eu encontrei aqui a passagem, diz assim: da parte de Deus e a teu pedido, nós te cingimos de um cinto de castidade que nenhuma violência te poderá arrancar. Aquilo que a virtude humana não pode atingir pelo seu mérito, isso te é oferecido em dom pela generosidade divina. Então aquele homem, né, puro, né, angélico, aquele homem brilhante, intelectual, ele vem a falecer aos seus 49 anos de idade, lá naquele mosteiro, né? Não consegue chegar ao concílio, mas ele deixa à igreja um legado que seria só futuramente descoberto. Por quê? Após a morte de São Tomás, até mesmo um bispo escreve diversas sentenças contra o Frei Tomás. Então, um bispo escreve dizendo coisas contrárias a ele para que ele fosse considerado um herege, porque ele faz uma união entre a teologia e a filosofia. Mas depois compreende-se São Tomás de Aquino e ele é redescoberto de uma forma muito mais profunda, vamos dizer assim, lá no século XV, século XVI.
Então, São Tomás de Aquino ele é redescoberto e ele começa, a partir daí, a reger toda a teologia da igreja, todos os documentos da igreja, todos os documentos papais até o Concílio Vaticano II. Né? Então, São Tomás de Aquino ele vai iluminar a igreja durante séculos e deve continuar iluminando. Esse é o chamado para nós. Como eu disse, é um tesouro escondido. As obras de São Tomás, por mais que já tenham sido comentadas por diversas pessoas, é necessário que nós possamos descobrir mais, avançar mais. Tem muita coisa não traduzida, por exemplo, para o português. Tem muita coisa que não foi traduzida para nenhuma língua. Muitos escritos ainda desconhecidos, tidos como desinteressantes. Então é necessário que nós possamos redescobrir Santo Tomás de Aquino. Ele também, né, está se aproximando do Corpus Christi. A ele foi confiado pelo Papa a missão de escrever os textos da missa de Corpus Christi. Então ele escreve os textos da missa, escreve os textos dos cantos, aquele canto que nós cantamos, né, o tão sublime sacramento, é um texto de São Tomás de Aquino. Então, depois que ele escreve tudo aquilo, ele vai, pega aquelas folhas, né, aquela história conhecida, ele coloca em cima do sacrário e pergunta ao Nosso Senhor: Senhor, escrevi bem de ti? E Jesus vai dizer: sim, Tomás, escreveste bem de mim, pede-me o que quiseres. E ele diz assim para Nosso Senhor: a ti somente, Senhor, eu quero. Ou seja, então o único bem que ele queria, desejava, ele poderia ter pedido várias coisas. Eu quero mais inteligência, eu quero, sei lá, dinheiro. Então, ele pede: Senhor, a ti somente é o que eu quero. Então, que essa seja uma mensagem para nós também. O nosso coração, ele anseia por Deus. Esse é o anseio do nosso coração. Nós temos esse anseio profundo por esse Deus na nossa alma, então que nós possamos entender isso. Aquilo que você muitas vezes pensa que está desejando, né? Uma pessoa, uma coisa, um bem, no fundo isso na verdade é a sede de Deus que está escondida na tua alma. Então comece desejando o Senhor todos os dias, buscando o Senhor na tua vida diária, alimentando. Tem uma frase do catecismo, e aqui eu encerro, que diz assim: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Então, que nós possamos alimentar essa sede de Deus. Né? Amém. Amém. Padre, que alegria, Padre. Muito obrigado por essa aula. O senhor nos deu aí, nos brindou com 50 minutos de uma aula que, para muitos, sem dúvida nenhuma, se tornou oracional. Amém. Nos levou a uma contemplação, nos levou aqui a uma oração. Conhecendo e meditando sobre a vida desse grande homem, certamente a nossa alma foi elevada. E eu lhe agradeço muitíssimo por isso. Mas antes de caminharmos aqui para os finalmente, deixa eu lhe fazer aqui algumas perguntas, por curiosidade mesmo, só para a gente bater um papo agora um pouco mais leve e descontraído. Em que momento da tua formação sacerdotal, ou até anterior a isso, você descobre esse grande homem, Santo Tomás? Quando que ele chega até você? Eu descobri Santo Tomás na própria teologia mesmo, porque eu comecei a ver uma grande Babel na teologia atual, assim. Uma grande dificuldade de definir coisas. Por exemplo, perguntava assim: o que é isso? Por exemplo, uma questão prática com relação ao ecumenismo. Eu perguntei assim para o professor: o que é unidade? Ou seja, unidade é reunir todo mundo? Isso é unidade? Então, assim, isso a gente não pode fechar. Então, assim, tudo eu percebia que é uma grande dificuldade de fechar temas, de definir coisas, porque é a grande questão da modernidade. Você não pode definir nada, você não pode dizer isso é isso. Né? Não, eu sou híbrido, né? Eu sou fluide, né? Hoje em dia. Né? Então, eu sou neutra, né? Então, tudo é muito isso. Então, eu falei: cara, tá errado. Eu falei assim: em que momento isso descambou, sabe? Então, eu comecei a pesquisar. Falei: caramba, por que antigamente a formação sacerdotal ela tinha uma clareza, era uma questão mais uníssona? Eu percebi que isso não se dá propriamente a partir de São Tomás. Isso se dá a partir do próprio movimento ali do século XVI, da Contra-Reforma. Porque, diante de tantas heresias que estavam surgindo para destruir a igreja,
que a igreja viu? Olha, ou a gente se torna claro, ou então nós vamos perder a nossa fé. Então, acho que isso é um ponto muito importante para hoje também, sabe? Porque hoje nós vivemos nesse tempo, né, de muitos ataques de heresia, de relativismo e tal, e a fé, que deveria ser uma luz para o mundo, muitas vezes nós temos visto determinadas posturas da igreja, muitas vezes não definindo as coisas, não dizendo, olha, isso aqui é isso, né? Isso aqui é pecado, isso aqui leva uma alma para o inferno, isso aqui vai Perfeito. te destruir, né? Isso aqui está acabando com a sua vida, isso aqui é uma doença. Ah, não, mas pode ser uma coisa boa de vez em quando. Não, é doença, é pecado, né? Então, assim, isso é o que me faltava, né, naquele tempo. Então, eu comecei a descobrir essa clareza na própria linguagem de São Tomás. Então, isso Ótimo. foi um ponto importante para mim, que me ajudou a poder estudar a própria teologia. Então, na teologia, eu comecei a fazer uma pós-graduação em História Antiga e Medieval, lá no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei um pouco a falei, cara, o que eu posso fazer de trabalho final e tal? Então, eu comecei um pouco a estudar um pouco São Tomás, a reler livros que eu já tinha sobre ele. Então, isso me ajudou. Falei, caramba, é isso. Eu preciso retornar a uma linguagem tomista. Eu preciso entender o que ele diz, né? O que ele define, o que a igreja definiu a partir dele. Então, isso foi como eu conheci Santo Tomás, assim, na teologia mesmo. Depois de Ótimo, alguns anos de ótimo. seminário. Aí, de fato, o senhor tocou num tema fundamental. Tomás é para o nosso tempo um remédio. Não só um remédio, como um antídoto, né? Como o Chesterton vai colocar ao falar do próprio São Tomás de Aquino, né? Uhum. Essa precisão de termos, esse É. pensamento extremamente claro, preciso, né? Enfim, isso para nós, no momento de relativismo, Uhum. num momento em que as coisas se tornam todas elas brigas linguísticas, hermenêuticas, né? Narrativas falaciosas. São Tomás vem de forma cirúrgica, precisa e bota as coisas no seu devido lugar. É interessante. Até para eu poder Agora, entender o que era o meu sacerdócio, vamos dizer assim. O que é o padre? Eu fiquei pensando um pouco isso. Ah, não, o padre é definido a partir de qualquer. Aí eu falei, meu Deus, não pode ser isso. Eu falei, o que é o sacerdócio, né? Então, não, e é o padre, impressionante, né? ele é o Porque não, representante de não. Deus sobre a terra. Exato, exato. Porque assim, não tem assunto que Tomás não entrou, né? Não É, tem problema que ele não respondeu. É incrível, né? Pode parecer brincadeira, mas quando você fala assim, o que é um padre? Você não pode ter certeza, sem sombra de dúvida, que em algum lugar São Tomás respondeu isso de forma categórica, clara, precisa, ortodoxa, católica, né? Ele falou sobre tudo, né? é verdade. Então, isso me É ajudou muito. impressionante. Ótimo. O senhor é padre diocesano? Sou padre diocesano. Ah, excelente. Muito bem. E, padre, é interessante também, né? Só caminhando também aqui para o fim, não quero alugá-lo muito mais, o senhor já foi extremamente generoso aqui conosco. É interessante que São Tomás para a sua obra pela metade, né? Uhum. Ele tem algumas revelações, salvo engano, próximo à festa, acho que na festa, né, de São Nicolau, e ele abandona as obras pela metade, principalmente a Suma Teológica, que estava ainda inacabada, incompleta, não? Uhum. Comente brevemente um pouco sobre isso, padre. Assim, o que faz com que esse grande homem deixe inacabado um monumento, uma obra como a Suma Teológica? O que se passou? Assim, é um pouco metafórico, assim, literário essa parte, assim, né? Ele tem de fato uma visão celeste, assim, ele contém uma contemplação do céu. Então ele percebe que tudo aquilo que ele falou, por mais que tenha sido muito profundo, muito muito belo, ele tem uma frase que diz, tudo isso é palha. Então ele fala, ele tem uma visão do céu e ele fala, olha, tudo que eu escrevi aqui, isso é palha. Isso não é nada. Porque em comparação daquilo que eu vi, isso é mínimo. Eu não consegui, né? Eu não consegui, eu não consegui descrever tal coisa, né? Então, mas assim, aí falam que ele queria queimar a Suma Teológica, não deixaram e tal. Mas se ele quisesse ter queimado, ele queimaria. E assim, depois que ele teve essa visão, ele escreveu outras coisas. Como eu falei, por exemplo, ele estava a caminho do Perfeito. concílio e ele ainda escreve outras coisas. Então ele tem essa oportunidade, ele só não termina, talvez,
porque ele não, talvez não queria, talvez não fosse interessante no momento, né? Mas, por exemplo, nós temos o suplemento da Suma Teológica, que é escrito pós-morte, né? Após a sua morte, né, seus alunos conseguem compilar coisas suas e até escrever coisas novas sobre a questão dos sacramentos, etc. Mas se ele Ótimo, quisesse ótimo. ter queimado, ele queimaria. Excelente. Padre, e para todos que estão aqui nos ouvindo, para aqueles que irão escutar essa live depois, se o senhor pudesse recomendar algum livro, principalmente aos leigos, aqueles que são bem iniciantes em Santo Tomás, de repente uma biografia de São Tomás, algum livro introdutório de São Tomás, que o senhor recomendaria? Eu recomendo que comecem pela própria Suma mesmo. Assim, a Suma ela assusta um pouco a gente, né? Quando a gente começa a ler a Suma Teológica. Assim, a primeira parte ela é muito mais difícil mesmo. Ele exige um conhecimento mais filosófico. Se você nunca fez filosofia, você nunca estudou filosofia, metafísica e tal, fica difícil mesmo para conhecer e tal. Mas a parte que São Tomás fala sobre as virtudes, quando São Tomás fala, por exemplo, lá no Tratado da Bem-aventurança, né, que é lá na prima secunda, né, que eles chamam, a segunda parte da Suma Teológica ela é muito mais agradável, mais palatável para nós. Então, acho que você pode começar mesmo com o próprio São Tomás. Como eu disse, para você se acostumar com a linguagem tomista, com aquela questão mais precisa, mais clara, eu aconselho a Suma em forma de catecismo. Como eu disse, não foi escrita por São Tomás de Aquino, mas Ótimo. nós entendemos que ali existe um estilo tomista de escrita, né? Então, acho que isso vai, por exemplo, guiar os próprios catecismos posteriores na igreja. Os catecismos eram feitos nesse estilo de perguntas e respostas e tal. O próprio catecismo de São Pio X era um catecismo nesse sentido. Ótimo, excelente. Então fica aí a recomendação, segunda parte da Suma Teológica, principalmente. Padre, eu quero lhe agradecer muito. Agora são quase 10 horas. Não quero alugá-lo mais, até porque o senhor tem aí os teus afazeres, o teu momento de descanso, certamente o teu dia começa cedo amanhã. Lembre-se de nós nas orações, por favor. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui na live. Passaram vários aqui, o pessoal queria colocar até o Ítalo na live. O Ítalo entrou aí, não sei se o senhor viu, chamando todo mundo de herege, né? Eu não tinha visto esse comentário, né? Entrou aí, né? Seus hereges. Agradecer a todos, puxa, grandes amigos, o Rafael de Abreu, que é um psicólogo tomista, está por aí, o Saulo passou por aí, enfim, vários alunos da pós-graduação. Padre, muito, muito obrigado. Obrigado pelo teu sim generoso, pela tua presteza, por ter nos brindado com essa história maravilhosa desse grande homem, né? Este homem grande em todos os sentidos, né? Fisicamente, intelectualmente e espiritualmente, né? Esse boi mudo, né? Que mugiu e com o seu mugido abalou o mundo, né? Abalou de fato as estruturas do mundo. Enfim, fica o convite aí a todos também para conhecerem com mais profundidade a história de São Tomás de Aquino, acompanharem o trabalho do padre Mateus Aquino. É interessante, né? Porque assim, existem pessoas que têm alguns onomásticos, né? Por exemplo, eu tenho meu onomástico, Luís da França, né? São Luís e assim por diante, mas o senhor não tem um onomástico, o senhor tem o quê? Um compatriota, né? O meu avô se chamava Tomás de Aquino, meu avô. Ah, puxa vida, sério? Eu sou o nome de Aquino, né? Mas meu avô se chamava Tomás e coincidentemente com Tomás de Aquino. Uau, impressionante, muito bom. Então, padre, nos dê por gentileza a tua bênção. Por favor, nos dê a tua bênção e a gente encerra a live dessa forma, por gentileza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, de São José, nosso Pai, de Santo Tomás de Aquino e de nossos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Luiz. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Amém. Muito obrigado, padre. Alegria estar aqui contigo. Até. Tamo junto.